Boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Estão conseguindo, Ouvindo bem. né? Ótimo. Então, pessoal, primeiro de novo agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, né? A Casa Alfredo Júlio Fernandes é um lar para mim, sempre foi. Nos momentos mais complicados era o momento que eu estava por aí, né? É o momento em que essa casa ela sempre tem um coração muito grande para acolher a todos. Então, eu sempre agradeço a oportunidade de poder estar contribuindo. Eu gostaria de lembrar exatamente isso. Quando nós voltamos, muito tempo atrás, eu e o Lívio recebemos uma mensagem do seu Alfredo Júlio Fernandes para montar um estudo sistematizado na Casa Alfredo. E a dona Pasqualina, no começo, tinha até falado assim, não, nós temos curso demais aqui e tal. Aí o Alfredo Júlio, por ela, falou e pediu os cursos no sábado. E aí nós começamos os cursos, né, que foram 12 anos de curso aos sábados à tarde. Num desses, nós tínhamos dado um estudo muito, muito legal sobre exatamente a ideia de causa e efeito, que é o tema que pediram para falar hoje. E nessa ideia da causa e efeito, eu lembro de uma situação que eu adorei quando descobri a história. E eu peguei essa situação e coloquei todo mundo para poder julgar. Então, éramos juízes para julgar uma situação. E o livro que estava em julgamento era o Romances de uma Rainha, um príncipe chamado Horinseb. E esse príncipe era muito do perverso, extremamente malévolo. Ele era alguém que andava, né, no rio, em seu grande barco, e ele seduzia meninas lindas e sacrificava cada uma delas ao deus do mal chamado Moloque, para garantir sua beleza, para garantir o seu poder. Então, ele, como um príncipe do Egito, ele sacrificou dezenas de garotas. No momento em que ele desencarnou, ele viu essas garotas, né, cobrando dele tudo que ele tinha feito, e acabou a história por aí. Eu perguntei para o pessoal como que nós faríamos para essa pessoa reencarnar. Ou seja, como seria a reencarnação de um homem que usou todo o poder, que era um príncipe? Como que seria a reencarnação dele a partir do momento que se tem uma lei divina? E eu gostaria que vocês fossem pensando à medida que nós vamos fazendo algumas considerações aqui, porque eu não vou dar essa resposta agora. Mas eu quero que vocês se lembrem. Fica pensando na sua mente, considerando as leis de ação e reação que nós vamos falar, considerando cada um dos fatores que temos que considerar das leis divinas, como que esse cara reencarnou? Como que seria a reencarnação de alguém que fez tanto mal para tantas mocinhas? Como seria a vida dessa pessoa? Para isso, vamos fazer algumas considerações e eu vou compartilhar com vocês aqui, então, um slide e eu gostaria de ver se todos conseguem ver direitinho. Estão vendo? Bom, então, o seguinte, nosso bate-papo é sobre a questão da lei de ação e reação, lembrando que no Espiritismo nós vamos traçar essa regra da ação e reação por uma lei que a doutrina espírita fala que é da causa e efeito. E falar um pouquinho da diferença de uma situação para outra. Primeiro, vou aproveitar a pergunta do Jônio, ou aquilo que ele estudou conosco hoje, porque ele falou de Deus, causa primária de todas as coisas, e ainda mais para frente o Livro dos Espíritos vai falar que existem três coisas, né? Deus, Espírito e matéria,
Lembrando que o Pai Criador, ele nos dá a condição de, como espíritos, manipular toda a matéria. Segundo o nosso amigo André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, o hálito divino, ou seja, o pensamento de Deus, é toda a matéria básica que temos para transformar toda a nossa realidade, inclusive criarmos a nossa individualidade. Ou seja, eu como espírito começo a pensar em todo esse cosmo fluídico aqui, que é o pensamento divino, e eu consigo criar em minha volta um campo. Um campo que me dá uma personalidade, que faz com que eu tenha um corpo espiritual, todo ele formado pelo pulso eletromagnético do meu pensamento, que foi graças ao hálito divino, que graças ao pensamento de Deus que eu consigo pegar o fluido cósmico universal, o material básico do universo, e transformá-lo ao meu prazer, à minha consciência, e criar uma individualidade. Dentro dessa perspectiva, o que nós temos que entender é que existe, né, só para a gente lembrar, uma ideia da justiça divina, ou seja, dentro da nossa consciência de espírito, porque somos ou espírito, ou somos matéria, ou é Deus. Ninguém aqui é Deus, ninguém aqui é matéria, somos espíritos. Dentro da nossa condição de espíritos, temos uma consciência íntima, que o nosso Criador nos deu para mostrar o seguinte: olha, vocês vão progredir. E o progresso ele vai acontecer como uma lei que não tem como você furar. Você vai progredir. Você pode até escolher o momento que você vai progredir. Você pode até escolher ficar milênios ou milhões de anos sem progredir, mas você vai progredir. Como espírito, sua tendência é chegar à perfeição. Mas nós somos espíritos eternos. Nós podemos escolher o momento que a gente quer progredir ou não, se a gente quer ficar no ócio, se a gente quer ficar no desperdício. Teremos consequências. E essa ideia das consequências é que diz respeito a determinadas leis, que são leis universais, que são leis cósmicas, criadas por esse Criador, e que mostra, fala assim, ó, isso aqui não tem como você romper. Você tem um livre-arbítrio, você pode escolher fazer de uma forma ou de outra, mas existe sim um determinismo evolutivo, da mesma forma que um pai mostra para a criança algumas regras para que ela possa sobreviver na infância. Caso contrário, ela sai, é atropelada, caso contrário, ela taca o dedo na tomada. Existem regras. E nós, como espíritos ainda muito jovens, nós não queremos compreender muito algumas regras evolutivas. Por isso, o Livro dos Espíritos, ele fala na sua quarta parte, em 2 capítulos, tem 100 perguntas sobre a ideia das penas e gozos terrenos e futuros. Ou seja, eu tenho uma ação como espírito. Eu tive uma atitude. São 100 perguntas do livro Espírito falando, ó, essa atitude causa tal coisa, essa atitude causa tal reação. Curiosamente, um outro livro muito fantástico de se ler sobre penas e gozos, é um livro que pouca gente na doutrina lê, mas é o Céu e o Inferno. E no Céu e o Inferno, há lá cerca de 33 itens que mostram a prática dessas penas e gozos, porque é um momento em que os espíritos são entrevistados e o Kardec mostra espíritos que são felizes, espíritos que são muito evoluídos, espíritos que são muito tristes, espíritos que se angustiaram por conta de suas ações, por conta de suas escolhas. E dentro dessa ideia das escolhas, dentro dessa ideia das ações, é que nós batemos o nosso papo hoje. O nosso começo de conversa tem a ver exatamente com essa questão dos mecanismos da lei chamada lei de ação e reação. Ou seja, eu como espírito, fonte de tudo que vai acontecer comigo, tenho uma ação. Mas eu recebo.
consequências dessa minha ação conforme determinados mecanismos. E é um entendimento desses mecanismos que nós precisamos trabalhar um pouco hoje. O como entendermos esse mecanismo de uma forma a não sermos aqueles espíritas travados e chegar e falar assim, matou pela espada, morreu pela espada. Então, se eu matei alguém, vou ter que ser morto por alguém fatalmente. Isso não é verdade. Não é verdade. E aí que começamos a tentar entender. Opa, se isso não é verdade, mas peraí, a cada ação não tem uma reação? Sim. Mas é por isso que nós precisamos entender, primeiramente, uma questão chamada Código Divino. As leis de Deus. E dentro do Código Divino, quem nos fala? O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na introdução do Evangelho, que a gente quase não lê, mas está lá assim. Diante desse Código Divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria de disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. O que o nosso amigo Kardec quer dizer com isso? Olha, tem religião que pensa na lei de Italião até hoje, dente por dente, olho por olho. Tem religião que esquece a parte do perdoar a si mesmo. Tem religião que fala de determinadas ideias do sofrimento eterno, de dormir até o dia do juízo final. Tem religiões que falam, como a espírita, que fala, você fez isso, você vai pagar desse jeito, você tem que... Independente disso, isso tudo é crença. Crença limitante, ou seja, gente tonta vê a religião de maneira tonta. Essa é uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu adoro. Não significa que a religião falou aquilo. Não significa que o ensinamento falou aquilo. Existe um código divino. A compreensão desse código está à disposição de todas as religiões, desde que fujam dessas questões dogmáticas, ou seja, dessa ideia fechada, dessa ideia turva de não perceber a grandiosidade das leis divinas, desse código maravilhoso que nos rege. Então, primeiro, entender qual é a lei divina. E com relação ao código divino, ainda na introdução do Evangelho, se fala assim, ele constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. Princípio básico de todas as relações sociais que se fundem na mais rigorosa justiça. Roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Ou seja, o código de moral universal sem distinção de culto. Então, existe sim uma lei do progresso, que a gente estuda no Livro dos Espíritos. Existe sim uma lei das recompensas, a lei da sobrevivência. Cada uma das regras divinas dizem respeito ao bem viver do espírito. Se ele ignora essas leis, ele será cobrado conforme o seu grau de percepção delas, à medida que ele vai começando a melhorar. Mas eu não consigo ser responsabilizado por algo que eu não conheço. Eu consigo sim ser responsabilizado por algo que eu conheço e finjo não conhecer, ou que eu conheço e não pratico. Para começar a nossa história, eu queria lembrar um livro que eu acho fabuloso, que é o livro Voltei, do nosso irmão Jacob, que, na verdade, era Frederick Friegner, que já foi presidente da AME, né? Da Federação Espírita Brasileira. Chico Xavier psicografou esse livro, o Voltei, e esse livro falava, olha, um presidente da federação desencarnou. E agora? Como é que é a história desse presidente desencarnando?
E o Jacob, né, porque ele não queria ser chamado de Frederico Friedner, o Jacob, ele conta por detalhes o seu desencarne, por detalhes cada um dos processos que ele viveu no plano espiritual. O livro é extremamente interessante, é um ótimo livro para se ler nesses momentos. Porque é um livro que fala de desprendimento, de desenlace, de momento de entender que eu, como espírito eterno, preciso me desligar de muitas coisas. E o primeiro momento que eu achei interessante é o Jacob descrevendo ele no caixão, né? E ele aqui se olhando, aqui, esse é o nosso amigo Jacob, e ele vendo dois espíritos, fala, a hora que ele sair desse caixão, nós vamos pegar, porque ele doutrinava esses espíritos na reunião mediúnica. Mas esse Jacob, na hora que ele chegar aqui, nós vamos pegar. E o Jacob estava lá no enterro, para que de repente ele pudesse estar um pouquinho com os parentes, tá? Ele já tinha sido recolhido, ele já tinha sido orientado pela espiritualidade. Curiosamente, esses espíritos não ouviam. Eles estavam pensando que ele ainda estava dentro do corpo. Por que eles não viam? Porque ele estava numa faixa vibratória diferente, sendo acolhido pelos nossos amigos espirituais. Então, a primeira coisa que é interessante dessa história quando eu falo de ação e reação, eu entendo que, como espírito eterno, aquilo que eu vou colher não é necessariamente agora. Que existem colheitas imediatas, que existem colheitas vindouras, que existem colheitas que podem ser postergadas para muito depois. O nosso amigo Jacob, ele foi confrontado pelos espíritos que ele brigava. Só que, na verdade, ele foi poupado. Por que ele foi poupado? Porque nesse momento ele estava, às vezes, num pensamento superior. Isso não significa que ele não fosse ser abordado por outros espíritos em outros momentos. Mas significa que naquele momento que ele estava fraco, a misericórdia divina resolveu poupá-lo desse embate. No umbral, para ir para a cidade espiritual que ele podia ir, ele teve que passar com um grupo para o umbral. E ao ter que passar num grupo no umbral, ele via a imagem, né? Espíritos já transfigurados de animais, seres bestiais, gritos terríveis, como André Luiz descreve no Nosso Lar. E ele viu uma ponte de luz. Curiosamente, essa ponte fazia o seguinte: todos que atravessavam essa ponte conseguiriam atravessá-la se mantivessem os pensamentos voltados para a ideia do crescimento espiritual. Se elas começassem a pensar nas suas angústias, nas suas dores, nas suas mágoas, elas caíam e não tinham como ir para outra cidade. O Jacob viu gente caindo. E ele falou, e agora? Eles falaram assim, você tem que passar a ponte. Mas... E aí, o que ele viu? Quando o pessoal estava aqui, os espíritos que veem seus pensamentos começavam a gritar, seu suicida, seu ladrão. E começavam a gritar e, de repente, ele falou assim, peraí, mas eles vão saber o que eu estou pensando? Sim. Eles vão saber quem eu era? Sim. Eles vão saber tudo que eu fiz? Sim. Mas e se eu me perder nos pensamentos? Você cai. Mas e agora? Se liga a gente, nós vamos estar lá tentando manter o magnetismo dos seus pensamentos. Se liga a gente, se conecta com a gente, que você vai conseguir passar. E aí o Jacob, eu vou, não vou, né? Aquela coisa assim, eu sou espírito, eu sou presidente, blá, blá. Vou, não vou. E agora? Agora não tem como disfarçar para ninguém. Vou, não vou. E foi. Ele conseguiu passar. Tremeu nas bases um pouquinho, mas ele conseguiu passar. E no conseguir passar, ele, no plano espiritual, ele foi percebendo que cada uma das realidades que as pessoas viviam tinha a ver com o que elas cultuavam durante a sua vida. Elas recebiam na mesma medida que davam, elas recebiam conforme o que elas criaram para si em termos de mente. Tanto é que qual é a grande tarefa do Jacob no livro inteiro? Descobrir sua luz própria, porque ele não conseguia brilhar. Tinha gente que brilhava a aura e ele falava, por que a mulher está com aquela aura brilhando? Ela fala assim, não, porque ela consegue irradiar
quem ela é na verdade, né? A bondade dela e tal. Oh, mas e eu? Então eu falo assim, por enquanto você está no mundo das aparências. Nessa ideia, eu estou colhendo espiritualmente quem eu sou. Jacob foi visitar algumas pessoas na Terra, né? Sempre com os mentores, e ele via que, por exemplo, eu tenho aqui encarnados que são completamente sugados por espíritos. E são sugados por conta de quê? Gente, vamos pensar um pouquinho. Eu sou uma pessoa que tem o vício do álcool, vamos supor. Né? A vida inteira eu tomei muita bebida, desencarnei. O álcool é físico. O álcool é algo que enebria meus sentidos físicos. Mas agora eu não tenho físico mais. Agora eu sou um espírito. E a energia que eu tenho é uma energia voltada num campo, numa dimensão completamente diferente. E eu não tenho como beber o álcool e sentir, porque eu estou num campo diferente, não dá para eu sentir. Mas eu não bebo o álcool pelo líquido, eu bebo pela sensação. E aí, como espírito, eu não consegui me livrar da necessidade da sensação. Porque foi o que eu cultuei minha vida inteira. Se eu não tenho um lado que me conecte com a espiritualidade superior e eu sou só escravo da sensação, o que eu faço? Eu me ligo às pessoas que estão tendo essa sensação e sugo delas toda a energia. Para que eu sorva essa sensação. Porque eu sou carente da sensação. Eu sou carente daquilo que a outra pessoa está absorvendo nesse momento. Então, não é raro nós termos uma série de companhias espirituais no momento dos nossos vícios. Porque esses espíritos que estão conectados a nós querem ter as mesmas sensações que temos. E se tornam parasitas espirituais, complicando uma série de situações físicas que não foram culpa deles. Foram simples consequências de situações que nós criamos, que eles criaram para eles no plano espiritual, mas que nós estamos criando para nós agora na Terra. Então, uma das coisas que o Jacob aprendeu no livro que ele colocou para nós, né, uma cartilha sintética aí, é que cada espírito atende às causas que criou no curso do tempo, gravitando em torno das leis que regem a vida. Então, cada um de nós recebe aquilo que cultuou. Mas olha, interessante, 2/3 das criaturas humanas encarnadas demoram-se entre a irracionalidade e a razão. Quer dizer, segundo o nosso mentor no livro Voltei, 2/3 do planeta ainda está muito mais ligado à irracionalidade, à falta de razão, à falta do bom senso, do que à ideia de aproveitar sua potencialidade como espíritos racionais que conseguem lidar, por exemplo, com os vícios, que conseguem lidar com as paixões, que conseguem lidar com tendências que a razão e a vontade, segundo Emmanuel, no Pensamento e Vida, poderiam facilmente resolver. 1/3 está em trânsito da razão para a humanidade. E fora do corpo, bilhões de seres evoluem nas mesmas condições. Quer dizer, se tem 2/3 do planeta que ainda está ligado à falta de racionalidade e às paixões, eu tenho bilhões de espíritos no plano espiritual que estão do mesmo jeito. Nós vamos nos conectar. Para onde essa galera vai? Para onde nós vamos se estivermos na mesma faixa? Como nós conseguimos nos conectar à ideia de estarmos saudáveis, de mentes sãs, se não usamos a razão para trabalhar o nosso processo de crescimento espiritual? Em esferas mais elevadas, outros bilhões caminham para a humanidade, para a angelitude. Então, em outros planetas, tem gente que, peraí, eu estou entre a razão e a humanidade. Tem outro planeta que está entre a humanidade e a angelitude. Como Kardec entrevistando um espírito de Júpiter, na revista Espírita, mostra lá e pergunta assim,
Qual a diferença de vocês para nós? Ele fala assim, a mesma de vocês para os animais. Fiquei bravo com esse espírito. Mas ele está falando de situações em que nós ainda estamos começando a aprender a ter sentimentos. Eles já têm. Nós estamos saindo do campo das sensações. Eles não. Em esferas, né? O processo de educação do ser tem uma base no reencarnacionismo e no trabalho incessante. Aqui é que começa a nossa história. A nossa evolução, a nossa educação, ela se baseia no processo reencarnatório. Eu tive uma encarnação, eu tive uma série de oportunidades. Aproveitei essas oportunidades? Não. Terei as mesmas? Provavelmente não. Colherei o que nessa encarnação? Consequências do que eu fiz na encarnação passada, mais no meu desencarne em todo o tempo que eu estive no plano espiritual. Como que eu volto na minha encarnação? Depende. Depende. Porque existe um instituto chamado Instituto das Compensações e ele funciona igualmente para todos. Eu tenho a lei que nós já vamos falar, mas eu tenho mecanismos de compensações, pessoal. Eu tenho mecanismos de compensações. E dentro desses mecanismos, nós precisamos entender, ninguém ilude as leis universais. Não dá para fingir que eu não fiz uma coisa, não dá para me iludir, não dá para mentir para mim mesmo. Eu posso mentir para a humanidade, eu posso mentir para um setor da sociedade, mas eu não tenho como mentir para a minha consciência íntima, não dá para eu ludibriar. Eu posso adiar algumas consequências, eu posso postergar algumas consequências, mas consequências de cada atitude virão. Os recursos de dignificação da criatura estão à disposição de diversas escolas religiosas na Terra. Ainda que diferentes no culto exterior, têm a mesma essência na fonte da verdade eterna. Ou seja, independente da religião, as verdades eternas estão lá. Por exemplo, os mandamentos do Cristo. Alguns mandamentos de outras religiões, como não façais ao próximo que não gostaria que fizesse a você, são regras eternas. São regras indistintas. Agora, as interpretações são pessoais e quem as interpreta de maneira adulterada também tem consequências em todos que gerou interpretação adulterada. Segundo nossos amigos, Jesus é um ministro absoluto junto às coletividades terrestres. Os grandes instrutores do mundo são os mensageiros dele. E toda a criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses germes dentro de si mesmo, através dos séculos incessantes, né, vai se tornar sábio e anjo. Então, a primeira coisa para a gente entender esse padrão aí é discutir sobre o seguinte. A lei que a gente está falando de causa e efeito do Espiritismo tem a ver com a terceira lei de um cientista, né, de um físico chamado Sir Isaac Newton. E o Newton ele usava a lei chamada lei de ação e reação. Ele descobriu essa lei. Ele não inventou. Ele apenas observando o universo, observando cada fenômeno, ele descobriu que existia uma regra para aqueles fenômenos acontecerem. E ele colocou no papel essa regra, né, que é a lei do par de ação e reação, chamada terceira lei. Então, o que diz essa lei? Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B também exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade, mas com sentidos contrários. Então, olha só, no momento em que eu penso algo negativo para alguém, alguém recebe e imediatamente manda um retorno para mim, de mesma intensidade. Pode ser negativo ou pode ser positivo, mas de mesma intensidade e sentido contrário. A força A exerce em B e a correspondente força em B exerce em A, constitui o par chamado ação e reação. Então, para cada um dos pensamentos que eu tenho, para cada uma das atitudes que eu tenho reações imediatas nos outros, dos outros, né, e em mim. Então, olha só que legal. Se eu vibro o amor para alguém, primeiro, antes de esse amor chegar, essas energias amorosas chegarem a alguém, elas inundam o meu corpo.
Mas se eu vibro ódio, raiva, fofoca, angústia, dor, para chegar no outro que eu estou falando mal, toda aquela energia percorreu inteirinho o meu corpo antes de chegar lá. Eu inundei meu perispírito com energia negativa. Antes de jogá-la para outra pessoa, que irá recebê-la e devolver. De uma maneira ou de outra. Se eu chegar e ela não estiver receptiva no mesmo campo, essa energia bate e volta para mim. Se ela estiver num canal de sintonia, teremos um embate terrível de energias boas ou ruins. Então, o princípio de tudo é a lei de causa e efeito aí, é o princípio da terceira lei de Newton. As forças possuem a mesma natureza. Caso contrário, não haveria contato. Então, sempre, o que vai me atingir? Aquilo que tem a mesma natureza do que eu emiti. Eu posso ter uma energia superior? Posso. Eu vou atingir todos aqueles que conseguem assimilar essa energia superior. Posso emitir energias muito ruins? Posso. E vou atingir a todos que conseguem absorver esse tipo de energia. Eu consigo atingir alguém que está numa energia superior? Não. Mas eu consigo atingir a mim mesmo. As forças não se equilibram e não se anulam, pois são provenientes de corpos diferentes. Elas não vão se anular. Eu tenho impacto num e impacto no outro. Tá? Então, essa é a regra. Cada ação, eu tenho uma reação. Então, eu fiz uma força aqui para poder movimentar essas caixas. Ao mesmo tempo, existe uma força contrária, que resiste a essa movimentação. Tá? Então, sempre nós temos essa ideia. Mas aí as pessoas tentam aplicar isso na religião, como, por exemplo, a lei de Talião. E muitos espíritas acreditam que essa lei até hoje funciona, dente por dente, olho por olho. Quer dizer, se você fez o mal, você vai receber na sua vida o mal na mesma intensidade. Pessoal, se fosse assim, vamos lembrar do nosso lar? André Luiz chegou para a mãe dele e falou assim, não, mãe, e o papai lá, hein? Ah, meu filho. Ele está com aquelas duas, né? São irmãs que precisam muito de ajuda. Mas, mãe, papai traiu. Meu filho. E eu estou preparando a minha reencarnação para reencarnar e receber essas duas como filhas queridas que eu vou ensinar a amar e seremos uma família. Mamãe, mas elas te traíram, ele traiu. E elas vão aprender. Essa equação não está certa. Se fosse tudo pela lei de Talião, essa equação está toda errada. O que está faltando aqui? Eu vibrei, eu criei uma intensidade, eu vou receber um impacto. Mas não significa que outras pessoas não possam interferir e amenizar esse impacto. Não significa que a misericórdia divina não possa interferir e fazer com que eu receba isso em doses homeopáticas ou no momento em que eu esteja preparado para receber. Isso significa que quando nós estamos falando de espíritos eternos, ao longo das encarnações, não é porque eu cortei a perna de alguém que eu vou perder a perna na encarnação. Não é porque eu matei alguém que eu vou morrer por alguém numa encarnação. Isso pode acontecer, mas isso não é absoluto. Porque eu posso ter matado alguém e na minha outra encarnação eu posso salvar a vida de vários. Aquele outro alguém ainda não me perdoou. E eu vou ter que me reconciliar com ele, mas às vezes eu consigo reconciliar de outras formas, e se aquela pessoa não perdoou, ela ainda tem um problema pessoal. Isso não significa que esse problema vai me afetar daquela forma, ele vai me afetar de outras, de maneiras diferentes. Mas as minhas novas ações vão trazer novas reações que podem amenizar muito aquela ação anterior ruim. Ou seja, se eu parar de pensar mal dos outros agora,
Se eu começar a falar só do bem, se eu me calar diante de qualquer fofoca, eu ainda vou colher reação de todas as fofocas que eu já tive anteriormente. Mas eu passo a ter uma fonte de compensação muito grande pelo meu silêncio de agora, que pode me ajudar a ter amenizado um monte de energias que eu paro de receber. E essa é a ideia da importância da gente pensar nessa lei de causa e efeito. André Luiz, o nosso amigo Emmanuel, ele diz o seguinte: renascimento, ontem e hoje. Ensina Emmanuel, todo berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precedem. Renascemos na Terra, segundo as nossas dívidas ou conforme nossas necessidades. Eu, como espírito, tenho dívidas, eu preciso resgatá-las. Mas, às vezes, eu tenho uma necessidade de aprendizado que pode fazer com que eu consiga administrar aquelas dívidas de uma maneira muito mais salutar para mim e para a humanidade. Vocês já pararam para pensar que Saulo de Tarso matava a galera? Perseguia cristãos? Mas Saulo não virou Paulo? E não mudou completamente a sua forma de ser, inclusive modificando os corações e corações e corações por conta da transformação que teve? Isso apagou as mortes? Não. Não apagou as mortes. Mas o Paulo, ele teve uma série de outras consequências benfazejas e construções que ajudaram ele a administrar, inclusive, a sua dor no momento em que perdeu a cabeça. Outra coisa do Evangelho para a gente lembrar, né? Dos bem-aventurados os aflitos. Interroguem friamente suas consciências. Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam. E verifiquem se, a mais das vezes, não podemos dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Homem, pois, em grande número dos casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, falar que Deus está punindo, né? Ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, as consequências dos seus atos. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente de computo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quanto trabalhar por ser melhor moralmente, tanto quanto intelectualmente. Pessoal, é importante. Eu tô acabando, eu preciso só de mais alguns minutinhos, tá? Porque já vai dar 8h40, mas eu preciso só para a gente finalizar. Nessa ideia, então, nós temos a ideia da pena de talião, do karma, da fatalidade, do determinismo. Mas a justiça divina ela é muito maior que tudo isso. A cada ato, eu colho consequências. Mas a fórmula da misericórdia divina atuar é fabulosa. Porque diz respeito a perdão e amor. Então, qual seria a melhor forma de reparar um mal? Sofrendo pena de talião, olho por dente, olho por olho, dente por dente? Não. Como disse Gandhi, né? Se tudo fosse olho por dente, seríamos todos cegos e banguelas. Então, a reparação do mal seria sofrendo uma agressão, ainda que menor? Também não. Porque ia ser necessário que sempre houvesse agressores disponíveis. Quer dizer, nós não estamos dando para as pessoas, nós sempre vamos querer que alguém faça o mal para que, de repente, eu possa perecer pelo mal. A justiça divina, ela é diretamente relacionada a essa lei. Justiça, respeito e igualdade a todos. O objetivo é manter a ordem social através da preservação dos direitos. Então, essa é a ideia de justiça, igualdade. Se eu consigo promover a igualdade, eu consigo fazer isso. Lembrar,
do código dos itens aí diversos, da questão das felicidades, dos gozos, para que a gente possa entender que a lei de reação-reação, ou cada um segundo suas próprias obras, baseia-se no mecanismo perfeito de justiça e igualdade absoluta para todos. Se eu consigo gerar igualdade para outras pessoas, se eu consigo gerar benefícios a outras pessoas, eu consigo colher consequências que podem amenizar aquelas que eram terríveis. Então eu não preciso morrer pela morte de 1000 se eu matei 1000. Eu posso salvar 1000 vezes. Ou 10.000. Porque a capacidade intelectual que eu tenho será levada em conta. E daí a pergunta que eu faço a vocês. Aquele príncipe lá do Egito, que eu perguntei no início, como ele reencarnaria? Uma encarnação depois, sabe quem ele foi? Cambyse. Rei. Numa outra encarnação, ele foi um conde. Numa outra encarnação, ele foi um duque. Muito tempo depois, em Ituiutaba, um jovem teve um acidente e ficou tetraplégico. Não conseguia se mover. E tinha um monte de meninas que iam lá ajudá-lo, um monte de enfermeiras, e falavam de seus problemas para ele, porque ele descobriu a doutrina espírita e se encantou com a doutrina espírita. E ele só podia mexer a cabecinha. E quando esse cara estava morrendo, eles perguntaram: Jerônimo, por que você passou por tudo que você passou? Ele falou assim: porque agora eu tinha maturidade espiritual para passar por aquilo que eu precisava passar quando eu fui Horenseb, príncipe do Egito, que assassinava uma série dessas meninas que ficavam aqui contando os seus problemas para eu escutar e tentar consolar seus corações. A espiritualidade não vai nos penalizar por algo que não conseguimos fazer. A espiritualidade nos dá oportunidades para que possamos realizar com todo o nosso potencial aquilo que precisamos para crescermos. Se estamos passando pelo que estamos passando, é porque Deus tem certeza que se tivermos a postura correta, conseguiremos vivenciar cada um dos problemas que estamos enfrentando. Cada um deles. E se podemos trabalhar isso, é lembrar que não estamos sozinhos. E eu queria terminar com essa frase de Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita. No lugar em que te encontres, sempre poderás semear a luz da esperança e do amor. Eis uma programação de ação para modificar os panoramas da vida humana. Basta nos situarmos no esforço do bem para gerar efeitos salutares de felicidade e saúde. Então não importa o que estamos sofrendo, não precisamos primeiro sofrer sozinhos. Segundo, esquece esse fatalismo. Nós podemos ser felizes sim. Nós podemos buscar a alegria sim. Mas busque essa alegria na ajuda que você pode dar ao próximo, naquilo que nós podemos, como comunidade, nos auxiliarmos para que esse crescimento seja conjunto, seja a ideia do importar-se com o outro. Porque o número de pessoas que eu me importar é exatamente o que vai determinar grande parte da minha felicidade, da minha alegria interior, da minha capacidade de me reinventar e de sofrer as penas que eu preciso, mas de uma maneira amena, se eu estou no colo do Cristo que me carrega, na areia, para que eu veja apenas um par de pegadas. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Desculpem se não ficou melhor a palestra, eu tive pouco tempo para me preparar, mas espero que tenha colaborado. Pediram para que a gente fizesse a prece final, eu já faço a prece com vocês, então, e já libero para o pessoal falar, tá? Então, vamos todos fechar os nossos olhos,
agradecer a espiritualidade por mais esse instante e conversar diretamente com Deus. Vamos sentir essas energias do Pai Maior fluindo sobre nós. Vamos sentir a nossa natureza íntima nos chamando à força espiritual que realmente temos. Senhor, Pai de amor e de bondade, dá-nos força. Permita-nos que consigamos ir além das pobres possibilidades que enxergamos em nós mesmos agora. Que possamos transcender, que possamos entender aquilo que quer de nós. E como espíritos em progressão, que possamos abraçar aqueles que estão necessitados. E ajuda a cuidar dos nossos amigos, dos nossos parentes. Ajuda cada um deles a compreender também o que precisa passar e como passar da melhor forma. O como enfrentar as dores, o como tirar toda a angústia do coração e mergulhados na fé raciocinada, que possamos crescer. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai. Que assim seja.